E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre a importância do corpo, nosso receptáculo, como é importante estar com o corpo bem. Neste caso, ao prisma da recuperação, sim, falaremos sobre os aspectos de recuperação e eu vou cruzar vários assuntos que depois já não vai ficar mais tão em cima da importância do corpo, mas como aconteceram algumas coisas com algumas pessoas que eu converso e trabalho, e mesmo que eu já tenha muitos conteúdos aqui sobre isso, eu quero reforçar algumas visões e posteriormente eu vou falar sobre algumas importâncias aos processos iniciais da recuperação. Novamente, mesmo que já tenhamos aqui diversos vídeos que foram feitos sobre isso, eu vou complementar algumas coisas que eu acabei conversando e são importantes conforme eu entendo que seja importante para ser compartilhado. Antes, vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convidar para ser membro, caso você não seja. Ser membro é importante, porque você contribui com o meu trabalho. Esse também é meu trabalho. São R$5 por mês. Você vai ter acesso a vídeos que eu subo antes, somente para membros. Depois eles ficam liberados para públicos. E alguns vídeos ficam somente para membros. Se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados, coloca Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece as grandes livrarias. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, o primeiro livro, Tentando Se Fudeu, que se transformou no audiolivro, tem inclusive em app, você encontra na tocalivros.com. Pois então, a ideia é o seguinte, eu pensei nisso, novamente eu sendo um objeto de estudo, e eu tô com uma pessoa que já tá comigo há um ano, e é interessante porque nós fizemos um trabalho, ela começou a ficar bem, aí parou de fazer terapia comigo, pois ela já estava frequentando um grupo de 12 passos, e se manteve bem por 4 meses, mas teve lapso, teve recaída, até aí tudo bem. Muitas vezes as pessoas têm lapsos, recaídas, ou a experimentação de algum tipo de tentativa e ficam bem, né? E conseguem caminhar. Só que o risco nisso tudo são as verdades na volta ao uso, né? A volta ao uso é o grande perigo. Voltar a usar é algo realmente perigoso, porque às vezes é muito difícil parar de usar novamente. E aí sim, ela teve uma volta ao uso e retomou comigo, voltamos a conversar, voltou a trabalhar comigo, manteve as presenças nas reuniões de 12 passos, se permitiu um complemento psiquiátrico para principalmente investigar mais questões, ter auxílio medicamentoso e tá sem usar, tá conseguindo aí novamente alguns bons meses. E o mais legal é porque essa pessoa até então ela não teve nem pensamento e nem vontade de usar. Porque aí a vida ela começa a andar, várias coisas são feitas, né? Várias importâncias. Então, a frequência em terapia, que também já foram vividas com alguns momentos onde, cara, às vezes não tem nem muito o que falar. Cabe sempre a mim, né? Provocar, perguntar, associar, enxergar. Mas sim, a vida quando ela começa a ficar mais velocidade de cruzeiro, em alguns momentos não tem nem muito o que falar. Ainda mais num trabalho como é feito praticamente com todas as pessoas, em que é feito um mergulho muito profundo, né, nas origens, tentando encontrar causas, agentes. Então sempre tem alguma coisa para conversar, né?
E também o auxílio dos psicofármacos, práticas esportivas, momentos de meditação, oração, reza, né? Conforme cada um transformar isso de importância para si, convívios sociais, familiares, dentro de limites e expansões que foram descobertas, trabalho, estudo. Então, muitos pilares, né? Os pilares fundamentais, como eu já falei, sendo vividos e praticados. Mas sim, houve um grande ato, uma grande janela, onde essa pessoa nunca tinha vivenciado novamente, né, os pensamentos e a vontade. E é curioso que, inclusive, essa pessoa é a que teve o sonho. Eu fiz alguns vídeos anteriores, não lembro qual, uma passagem bem curta, bem rápida falando sobre isso. Porque o sonho, ele tem um impacto com várias realidades. Às vezes, a gente pode entender que sonhar com droga é bom, porque você usa, curte e não tem, né, o dano do uso, mas tem esse perigo, né, o corpo registra, o corpo lembra, a mente lembra, o sentimento lembra, a energia, o espiritual, não importa a subjetividade, ele tem, né, ele traz do sonho e acaba convertendo sinestesicamente a sensação, né, do uso, e isso pode fazer com que você fique com mais vontade. E é o que aconteceu com essa pessoa, e ela tá passando essa dificuldade, né? Nós estamos juntos aí trocando ideia, ele mantém todas as coisas, ele vai conseguir superar essa vontade. É muito ruim ter vontade, né? O que eu quero trazer aqui na importância do corpo, e por isso eu disse que seria um assunto diferente dos vídeos que já temos aqui, que são bastantes vídeos em cima disso. A diferença é essa, por mais que eu esteja num momento de transição, de transformações, vivendo novas verdades, me desapegando de algumas coisas que já foram muito importantes, continuam importantes, mas eu já tenho algumas visões diferentes, as minhas experimentações, vivências, as minhas descobertas estão diferentes. Eu ainda tenho, possuo e com certeza terei isso para sempre, em cima de muitas coisas que são reais e funcionam no aspecto da dependência química e da recuperação, né? Quando não um tratamento, eu comecei a separar um pouco recuperação e tratamento. Tratamento, na minha ótica, né, acaba sendo uma coisa um pouco mais pontual, com interfaces, complementos, auxílios, onde acaba sendo vivido, né, uma qualidade, de repente, de internação, um período medicamentoso, porque aí a gente consegue enxergar como um tratamento, né? Mesmo que a palavra ela possa ser utilizada, um tratamento para o resto da vida, né? Já que a adicção é uma doença incurável, progressiva e etc. Então, tudo bem, não tem problema no tratamento, mas eu prefiro usar a ideia da recuperação. Para mim, ela é mais próxima do que eu compreendo ao aspecto das manutenções, né, das descobertas, onde em algum momento ela talvez já nem seja de suma importância aos olhos de uma recuperação, e sim de práticas comuns, disciplinas comuns, né? E sim, quando as coisas estiverem difíceis, como, por exemplo, uma vontade de usar que não passa, volta-se ao aspecto da recuperação, de um tratamento. E aí, dentro disso tudo, uma das coisas que eu conversei com essa pessoa e que eu senti hoje cedo é como, de fato, né, o corpo, ele precisa estar bem. Eu falei bastante disso com ele na nossa sessão nessa semana. Porque, para mim, dentro da minha escala que eu fui desenvolvendo conforme os meus entendimentos até o momento,
Existe o pensamento em usar, a vontade em usar, a fissura e a abstinência, né? Enquanto estiver no pensamento, ok. Cara, o pensamento vai e volta. Eu penso em usar todo dia. Não é um pensamento que me machuca, né? E eu também já não tenho uma grande preocupação e um grande medo no aspecto de usar. Eu tenho respeito para não voltar a usar, né? É uma coisa também que eu tenho reformulado. Vontade de usar, cara, eu ainda tenho. Mas a vontade de usar é uma vontade que não me machuca em nenhum momento. Não é uma vontade que fica, que me machuca, que eu fico pensando o dia inteiro, com vontade o dia inteiro. Isso não acontece. Fissura. Mano, fissura, eu não lembro a última vez que eu tive. Não tive nenhuma fissura. Há anos eu não tenho fissura. E também há anos eu não tenho abstinência. E tudo isso dentro do respeito, né, ao vício, que é mais forte, a depressão, o suicídio, as coisas elas continuam nas mesmas verdades, não importa o tempo que eu esteja de vida presente, que eu esteja vivendo, os momentos bons, os momentos ruins, essas coisas elas continuam, né? Mas eu consigo, no momento presente de agora, ter o meu corpo já alinhado a uma não necessidade. Esse é o grande ponto, né? Porque na construção e na desconstrução dos fragmentos e da desfragmentação, principalmente nos primeiros meses, no primeiro semestre, no primeiro ano, nos primeiros anos até mesmo, existe ainda uma associação muito direta ao corpo. Ela diminui com o tempo, né? E depois ficam somente os aspectos racionais, intelectuais, mentais, né, psicológicos, cruzado já ao sentimento, emoções e também as qualidades subjetivas de natureza energética e espiritual, né? Então, hora ou outra, essas áreas serão afetadas, né? E você vai saber lidar com o que você vem trabalhando em si. Não importa a linha, não importa a escola, não importa a forma, né? Quanto mais profundo mergulhar em si, mais condições poderão existir para que você consiga lidar com todas as questões de um pensamento e uma vontade, até mesmo uma fissura, né? O corpo, nesse caso, para mim, olha que legal, eu lembrei que agora eu estou conversando com algumas outras pessoas, porque no meu fluxo atual de vida, eu tenho as pessoas que estão comigo, pessoas novas que chegam, alguns que voltam, uns que deixam de fazer, e paralelamente algumas pessoas que eu já converso no Zap, algumas pessoas novas que aparecem no Insta, alguns comentários no YouTube, pessoas na vida real, né, na rua, em aspectos sociais. E mesmo que eu viva já um âmbito com pessoas que já de repente até ficaram anos sem usar e estão usando de vez em quando alguma coisa e estão vivendo bem, né? Porque uma grande verdade é, até hoje eu não conheci ninguém que ficou sem usar, voltou a usar e está vivendo bem. Porque o voltar a usar de uma forma cataclísmica é destrutivo. Mas eu conheço pessoas que não voltaram a usar, mas descobriram uma forma diferente em viver até mesmo de uma forma normal, aspas, com alguns usos, seja de uma maconha de vez em quando, de um vinho de vez em quando, onde elas encontraram uma maneira dela.
Mas esse é um assunto muito sensível, muito delicado, que exige uma enorme compreensão de diversos outros fatores e que jamais deve ser colocado em prova. Jamais. Cada um, né? As formas existentes até hoje não são à toa que são o que são. Pois sim, a sobriedade e a abstinência continuada para um viciado, dependente, alcoólatra, adicto, drogado, genuíno, ainda é a melhor forma, né? Então é importante ter tudo isso. Em contrapartida, as conversas muitas vezes que chegam a mim são conversas nas buscas ou retomadas em parar de usar e se manter sem, né? E o trabalho do corpo, ele favorece para que tenha então acesso a pensamentos mais serenos, lúcidos, mais sanidade, que permitam discernimento. Pois se o corpo ele está desequilibrado, com as coisas mais simples, né? Por exemplo, às vezes pode ter dor de cabeça por falta de água. Às vezes pode estar irritado por ser fome. Às vezes pode estar desanimado, até mesmo triste, quem sabe ansioso por sono. Às vezes pode estar com um tesão acumulado por não ter nenhum momento nem mesmo de uma masturbação. Às vezes pode estar alterado com diversas qualidades de humores por um período menstrual. Então, compreender o corpo é muito importante. O corpo se comunica, né? Eu lembrei agora de novo que eu falei sobre isso com uma outra pessoa. É que como eu já vivo uma coisa muito fluida, muitas vezes eu não consigo, ou nem preciso, na verdade, ou passa despercebido, as dinâmicas das conversas e das atenções conforme cada pessoa e situação. Mas, curiosamente, né, hoje é quinta-feira, dia 20 de junho, desde segunda eu acabei de ver que eu tenho falado sobre o corpo com as pessoas, né? Porque coincidiu inclusive com uma pessoa que está comigo já há 1 ano e meio, onde novamente eu disse a ela, cara, preste atenção no que o seu corpo está dizendo para você, pois o que você está vivendo é um alerta do corpo onde, tudo bem, você encontrou o seu jeito, você está fluindo, mas houve uma desatenção ao corpo nas suas práticas que te sustentam, pois o seu corpo está vivendo uma outra realidade de extremo prazer que as suas atenções voltaram a isso e deixaram de ser vividas as outras que te sustentaram até então, né? E a relação do corpo, muitas vezes, ela volta a uma prática esportiva, uma alimentação, um descanso, um sono, uma limpeza de substâncias que possam gerar alguns tipos de ansiedade pelo excesso ou por falta, seja chocolate, vape, nicotina, mas aí a gente tem que tomar aquele cuidado, né? Onde, havendo uma atenção ao álcool e à droga, todas as outras coisas, elas também podem entrar aos seus juízos, né? Em querer ter ou não, mas elas não terão efeitos como o álcool e a droga, né? Sendo agentes impulsivos a talvez danos maiores. Então, é necessário viver etapas, né? Então, a relação do corpo, cara, ela é de suma importância, pois quando entra no pensamento e na vontade, o corpo vai ter fissura, né? E para lidar com isso, entram as relações de contrapeso ao corpo, né? Então são muitas as práticas
para que você consiga saciar o corpo. Eu falo bastante algumas besteiras, mas são besteiras que eu fiz para mim, funcionaram. E, independente de como eu viva, em alguns momentos eu aplico. É que eu consegui entrar numa frequência que está me deixando um pouco mais tranquilo. E também eu não vivo mais já essas questões muito iniciais. Mas sim, cara, fazer algo onde a sua presença consciente vai te conectar no desgaste físico, para que então você tenha até mesmo liberações hormonais, né? Seja de endorfina, adrenalina, que possa converter em alguma coisa que estimule a serotonina, a dopamina, e não tem problema, mesmo que sejam chicletes, né? Que o mundo digital banalizou, são efeitos que uma corrida, uma bike, um crossfit, um muay thai, um boxe, um treino funcional, pular corda, fazer polichinelo, atividades onde o estímulo corporal vai, de uma certa forma, elevar uma sensação que pode contribuir, né, por um período, numa sensação de prazer, um desgaste físico que vai, posteriormente, ao terminar, né, com certeza te gerar algum nível de satisfação. Nunca será igual à droga, mas você também não vai ter o ônus, né, o sacrifício de uma paranoia, rebordose, ressaca, destruições consequentes de um uso, seja lapso, recaída, mas sem saber ainda como vai ser, podendo se transformar numa volta ao uso, e aí a coisa fica complicada. Em contrapartida, a atenção ela volta também nas questões da mente, né? Quais seriam talvez os níveis de acúmulos nas tarefas vividas em que, não escoando aquela pulsão, aquela energia, houve talvez um recalcamento e aquilo explodiu de uma outra forma. Porque aí a gente já entra numa engenharia um pouco mais complexa, né? Quais foram as coisas que não foram executadas? Pois sim, estava bem, condizentes a talvez este acúmulo energético sendo convertido agora em vontade de usar. Aí começam as investigações de todos os trabalhos que já são feitos, né? Porque é isso, quando eu falo aqui para vocês, cara, todo dia eu faço um monte de coisa, só aumento as minhas coisas. Eu posso até substituir, mas eu não deixo de fazer as coisas. É porque todas as coisas devem ser feitas e mesmo assim existirão momentos difíceis, né? Eu estou vivendo um momento difícil, um grande desafio. Ontem mesmo eu já estive de frente com essa realidade. Por estar canalizando as minhas energias, inclusive com as coisas que eu vim compartilhando com vocês, eu estou conseguindo fluir um pouco melhor, né? E não tive nenhum impacto que me travasse numa grande preocupação, num mal-estar. Então, todas as minhas práticas estão favorecendo para que eu fique melhor, né? Então, às vezes, a gente precisa enxergar e entender o que deixamos de fazer, pois achávamos que estávamos bem. E essas são descobertas dos processos, faz parte, né? Eu compartilho os meus momentos de angústia, ou todas as outras faces aqui com vocês, mesmo na ridicularidade de alguns vídeos anteriores que eu fiz, porque sim, faz parte do processo, e às vezes a gente não consegue enxergar isso. Muitas vezes a gente assiste um filme, uma série, onde retrata alguma dificuldade de alguém,
E por ser, né, uma história com takes e um tempo, às vezes passa despercebido a jornada, né? A jornada é essa, é dias e dias, momentos e momentos, situações e situações, né? Daria para fazer um filme de qualquer pessoa, assim como temos um monte, onde ela passou diversas dificuldades, e em 30 minutos mostra a desgraça, em 30 minutos mostra a recuperação, e em 30 minutos mostra a vida ficando linda, maravilhosa, e termina o filme. Só que a linda, maravilhosa não terminou o filme, não terminou a vida continua. Os ciclos que essa pessoa vai viver, com certeza serão vividos com diversas dificuldades ainda, né? E assim é pro resto da vida. Então essas conexões partindo do corpo são muito importantes para que pelo menos haja um conforto sentimental, né? Ou um trabalho de todas essas naturezas subjetivas ao elemento energético e espiritual. E aí existem algumas coisas que também foram conversadas essa semana que é muito curiosa. Avançar em uma vida quando se tem o aspecto do vício participativo, e aí, obviamente, a recuperação, até que haja uma estabilidade num espaço-tempo sóbrio e abstêmio, todas as atenções elas voltarão a essas dificuldades, né? Em vontade de usar, em não conseguir lidar muito bem com os sentimentos, as coisas da vida. Assim como eu retratei em 2023 aqui com vocês, estou retratando aqui. Hoje eu tenho me sentido um pouco mais amadurecido, até cheguei a me achar uma pessoa um pouco chata, né? Em ficar compartilhando as coisas um pouco mais filosóficas e não tão próximas, né? Essas questões mais iniciais, mas é porque realmente essa caminhada ela foi edificada, alicerçada, está fortificada para que eu possa descobrir coisas novas agora. E sim, as coisas que eu estou descobrindo são coisas da vida, inclusive, né? Mas voltando sempre a essas questões de um vício, uma recuperação, é comum ser muito mais útil o que temos e que vem, de uma certa forma, funcionando há muito tempo, como talvez alguns períodos no aspecto de uma instituição, uma clínica, uma internação, a frequência em grupo de 12 passos ou qualquer outra comunidade, os tratamentos junto a uma psiquiatria medicamentosa, complementos de aspectos terapêuticos de todas as sortes, práticas esportivas, meditativas, retomadas ou inícios em estudos, trabalhos, a dinâmica dos relacionamentos, seja sexo afetivo libidinosa, familiar, de vizinhança, novos hobbies, prazeres. Então são coisas que mesmo que a vida comece a funcionar, né, ou tenha ainda as dificuldades, talvez às vezes uma necessidade pontual de um detox, aspas, numa qualidade de internação, né, uma reformulação até mesmo laboral para práticas pessoais e coletivas, continuada nesse processo, uma ressocialização junto a alguns cuidados de evitações ou descobertas em coisas que possam ser também saudáveis, entender aquilo que te gera de repente uma excitação ou algum nível de incômodo, até onde você consegue ir, o que você vai conseguir fazer, o que para você é muito perigoso. Todas essas descobertas, elas fazem parte dos processos, elas estarão sendo vividas muito provavelmente, cara, ao longo dos primeiros 2, 3, 4 anos, né, de uma jornada onde, independente destes tempos que eu coloquei, com certeza, desde o início, havendo uma dedicação muito séria, as coisas elas já vão se apresentando, mas a sustentação, a consolidação do mesmo exige um tempo, né? E esse tempo, ele necessita que você comece a entender o seu corpo. É de suma importância entender
o que está acontecendo no corpo. Pois quando existem pulsões, estímulos que afetem as questões de uma psique completa, né, de aspecto mental, sentimental, energético, etc., você vai conseguir, de novo, separar as coisas, atender cada demanda específica, aglutinar de uma forma onde você consiga seguir, mas você vai entender o que está acontecendo. E mesmo que os caminhos eles possam ser variados, não na necessidade partindo do corpo, às vezes vem de um aspecto energético espiritual dentro dessa subjetividade, às vezes vem uma explosão emotiva convergente ao corpo, à mente, às vezes é somente um sentimento de alguma coisa que você viveu talvez 2 meses atrás, que te incomodou, mas você estava legal, deixou guardadinho, a vida foi andando, aconteceu alguma coisa que te lembrou e aquilo explodiu e teve um efeito no corpo. Então é uma trama complexa, infinita e infindável mesmo. Por isso é importante todas as dedicações no conhecimento real do que está acontecendo com você. E muitas vezes parte do corpo. Precisa entender o corpo se comunica. Nós estamos em terra, nós estamos em vida, nós estamos em carne. É a nossa primeira comunicação a nós mesmos. Senão não necessitaríamos deste receptáculo, seríamos qualquer forma ectoplasmática, fluida, sabe? Mas não, é carne. Carne, é pele, é osso, é sangue. Então, o consumo, mesmo que tenha, né, um efeito cruzado nas qualidades psicológicas, etc. também, é o corpo que sente. A comida é para dar energia ao corpo. Dormir é para descansar o corpo. Pensamos para funcionar o corpo, é que já não entra numa questão em pensar, né? Mas um neném, quando começa a andar, ele vai se apoiando, não dá para saber, mas muito provavelmente ele preste atenção no que está acontecendo. Quando você começa uma prática esportiva, você pensa na execução daquele movimento. Quando a gente aprende a escrever, a gente segue modelagens no caderno de caligrafia e pensa, agora eu vou escrever assim, mas eu escrevo assim. Então, todos os efeitos refletem no corpo. Por isso que é muito importante entender o corpo, porque o corpo, independente das oscilações, às vezes vai comer uma besteira, vai ficar ruim, né? Ou tá comendo super bem, vai ficar bem. Essas coisas, elas terão conexões às maneiras que pensamos, né? Que sentimos. Então, muitas vezes, quando bate essa vontade, os pensamentos, é normal racionalizar, né? Mas condicione-se, né? Eu fiz até o vídeo anterior, pra gente encerrar. Cara, hoje a pessoa não precisa nem se preocupar em fazer alguma coisa porque a inteligência artificial produz para ela. Hoje você não precisa nem se preocupar em fazer a sua comida porque você pede por aplicativo. Hoje você não precisa conhecer pessoas na vida real, porque você pode conhecer nas plataformas digitais. Hoje você não precisa fazer muitas coisas, porque você tem um avatar e plataformas e facilitadores digitais. Então é isso. Muitas vezes você vai estar com um pensamento e uma vontade de usar, e talvez você não saiba o que fazer, porque você está abduzido a um mundo de facilitadores que te anulam, inclusive, em ter um desenvolvimento pessoal, de qualidade corporal. Né? As formas, os estímulos dos pensamentos, muitas vezes eles não foram praticados, desenvolvidos e etc., porque existem coisas que pensam por nós. Os sentimentos, muitas vezes, eles não foram ali investigados e trabalhados e associados e desenvolvidos em cima de algumas disciplinas para que haja confortos empíricos, vivenciais, porque existem
infinitas formas em anestesiá-los. Nós não precisamos muitas vezes fazer uma comunicação energética e espiritual, porque existem diversos tipos de dogmas e credos e formatações que já fazem com que a gente apenas siga o que já tem formulado. Então muitas vezes nos anulamos como ser e não conseguimos lidar com as situações, porque não nos permitimos viver a construção da nossa própria verdade, cara. E esse é um grande ponto, cara, e muitas vezes começa pelo corpo, né? Talvez os efeitos mentais, sentimentais, energéticos, espirituais fiquem em evidência e muito forte, porque não conseguimos entender nem o que está acontecendo ao nosso corpo, né? E esse caminho ele vai ser sempre cruzado. Ora, talvez serão esses efeitos de outras naturezas que não do corpo que irão conseguir melhorar uma questão numa vontade de usar ou qualquer outra dificuldade da existência, né? Então fica aí essa reflexão. Se quiser saber mais sobre as questões do corpo, né, no caso, tem bastante vídeos mais antigos. Mas também valem as repetições, né? Não preciso, não quero, né? Essas afirmações que entram nas reprogramações neurolinguísticas, aspectos comportamentais, cognitivos, todas as coisas estão aí para serem vividas. Você precisa descobrir aquilo que vai te funcionar pontualmente, que pode ser reformulado, enfim, é uma grande jornada, né? E a base é aquilo que você descobrir que te faz bem. Simples assim, mas extremamente complexo. Demorou, mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!